Você já parou para pensar em como as nossas experiências influenciam a maneira como enxergamos o mundo? Já parou para pensar ainda mais o quanto isso é relevante na maneira como a criança ela é educada, ela é criada e o quanto isso impacta o futuro dela? Por exemplo, uma experiência negativa como uma agressão, um abuso, o como isso molda a maneira dela enxergar a vida, ou ainda tentando enxergar algum exemplo bom, é quando a gente vê nas escrituras, por exemplo, Timóteo, que foi descrito como alguém que, em razão da influência da sua mãe e da sua avó, que foram insistentes em ensinar a palavra de Deus para ele desde a sua infância, como isso moldou a maneira dele enxergar a vida e até o ministério que ele vai exercer no futuro. Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre cosmovisão e entender como a maneira como a gente enxerga o mundo é influenciada pelas experiências e por também muito daquilo que a gente carrega como bagagem na nossa experiência de vida. E tudo isso sob a perspectiva cristã, sob a perspectiva bíblica. Eu sou Matheus Macedo. E eu sou Tatiana Macedo. E a gente está aqui para mais um Zoe Talk, esse podcast que a gente se dedica a falar sobre família, criação de filhos, educação, tudo sob a perspectiva cristã. E sempre a gente traz aqui um convidado, alguém que possa nos ajudar a falar sobre essa temática. E eu queria, nesse momento, apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Thomas Magno. Ele é pastor da igreja congregacional, da primeira igreja congregacional do Vale da Bênção. Ele tem formação em teologia, filosofia, jornalismo também, né? Eu vou deixar ele apresentar, mas também tem mestrado na área de teologia filosófica e está entrando no doutorado agora, né, na área de teologia sistemática. Eu vou falar um pouquinho de como a gente se conheceu, né, porque eu também ter convidado ele, mas eu queria antes que ele se apresentasse, falasse um pouquinho da família e desde já dizer que você é muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, gente. É muito bom estar com vocês hoje aqui. É uma alegria poder também participar de alguma forma desse projeto da escola. Eu sou um entusiasta da educação clássica, né, principalmente clássica cristã, né? Bom, como você falou, sou pastor na primeira igreja congregacional em Santa Cruz, Capibaribe. Estou lá, vão fazer 4 anos agora. Eu sou de Recife, né, capital de Pernambuco. Sou casado com Dona Kelly Gleice Soares Ferreira de Almeida e pai de Miguel, meu pequeno Miguel, vai fazer 3 anos agora, né? Então nós trabalhamos ali na pregação do evangelho, também na área de educação, na área de preparação de professores para a área de educação religiosa, especificamente com crianças, também na docência para seminaristas, né, preparando seminaristas para a obra do ministério. Então tenho atuado ultimamente ali no Agreste Pernambucano, né, e também no Sertão Pernambucano, nessa área de educação também, além do Ministério Pastoral. É uma alegria tê-lo aqui. Eu conheci o pastor Thomas, ele estava na Luz e Vida, trabalhava lá, ou seja, já estava no mundo dos livros, né? Deve ter pego um bocado de coisa boa ali naquela época, né? Promoção boa. E depois a gente continuou mantendo algum tipo de contato. Ele foi pregar lá na igreja, uma época, falar para a juventude. E eu lembro que naquela experiência que a gente teve ali, uma coisa me marcou muito naquele encontro, que foi o quanto ele tinha um coração pastoral voltado também para as crianças, né? Então eu lembro que, apesar da gente estar tratando ali com juventude, no dia foi uma palestra para os jovens, a gente basicamente falou sobre crianças. E foi muito impactante aquilo para mim. Até hoje, no meu ministério como pastor, eu vejo a importância de termos esse olhar pastoral para as crianças. E quando a gente começou a produzir esses conteúdos aqui do Zoe Talk, eu disse, não, a gente precisa convidá-lo para a gente poder ter essa experiência, ouvir, aprender. E é isso que a gente queria ter nesse tempo. A gente não só vai ter esse podcast, inclusive vai ter um que é sobre pastoreio de crianças, então eu já estou dando um spoiler aqui, mas o fato é que ele tem muitas habilidades e capacidade para ajudar a gente no que a gente vai conversar. E hoje é esse tema, né, que eu comecei falando. Antes de a gente entrar nessas perguntas, eu queria ter um tempo de oração, a gente poder nos colocar diante do Senhor e pedir a ajuda dele nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá e a gente se reunir aqui nesse momento para conversar sobre coisas do Teu reino. E isso é tão abençoador que essa conversa ela vai poder ser utilizada, Senhor, como instrumento para abençoar pessoas, para ajudar pessoas
a sua vocação como pai, como mãe, como discípulo de Jesus, como discipuladores, Pai, de outros para serem parecidos com Jesus. Então que o Senhor dirija esse encontro, dirija essa conversa pelo Teu Espírito Santo, pela Tua mão, Pai, que possa de fato nos guiar nas perguntas, nas palavras, e que tudo sirva aqui para a glória do Teu santo nome. Que pessoas possam sair desse encontro após ouvi-los, Pai, na internet, todas as redes que a gente tem disponibilizado, mais capacitadas para cumprirem a sua missão nesse mundo e para glorificarem o Teu santo nome. É a oração que nós fazemos, desde já pedindo que o Senhor nos abençoe a família Pastor Thomas e seja ricamente com ele como o Senhor tem sido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, eu acho que a primeira pergunta quando a gente fala desse tema, antes de a gente começar a chegar nas aplicações e falar sobre as próprias crianças e como isso influencia, a gente precisa falar sobre o que é cosmovisão. Alguns que estão ouvindo a gente estão bem familiarizados com esse tema, mas talvez outros podem estar ouvindo isso pela primeira vez, ou outros que já ouviram, mas eu sempre ouvi falar disso, mas ninguém nunca parou para me explicar o que é cosmovisão. Então vamos começar por aí. Thomas, o que é que você poderia dizer sobre o que é cosmovisão? Bom, assim, tecnicamente essa palavra vai surgir no meio acadêmico, dentro da filosofia. Posteriormente ela vai ser usada dentro da teologia, com Karl Barth. E a partir daí muita coisa vai acontecer ali no contexto de teologia holandesa, com o que chamamos de neocalvinismo, Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Herman Doide e tal. Em termos bem básicos, cosmovisão é a forma que nós vemos o mundo, nossa visão de mundo. Mas isso não se limita a, obviamente, uma visão física, né? A contemplação do mundo através dos nossos olhos como órgãos, né? Mas está relacionado às nossas percepções. E isso vai ser moldado, essa forma que nós vamos perceber o mundo, vai ser moldado por vários fatores ou por vários elementos. Elementos psicológicos, elementos educacionais, né? Elementos experienciais, elementos de fé, né? A forma que nós vamos encarar algumas coisas é muito diferente. Por exemplo, vamos falar de um ateu e de um cristão. Então, para um ateu, o que é uma tempestade? Né? É um fenômeno da natureza. Para um cristão, o que é uma tempestade? É um fenômeno da natureza dirigido por Deus. Então, a forma que você encara as coisas é totalmente diferente, né? Então, todo ser humano tem cosmovisão. Não há uma pessoa que não tenha. E a gente pode até dizer mais. Todo ser humano tem mais de uma cosmovisão. Sim. Que a gente pode aprofundar isso no decorrer da conversa. Tem um exemplo que eu escutei que toda vez eu me lembro, que tem a ver também com esse tema de cosmovisão, que é, por exemplo, você ouve uma frase que diz assim, vai chover. E quando você ouve isso, você cria já vários cenários na sua cabeça. Talvez você que está escutando a gente nesse podcast, ao ouvir isso, diga, meu Deus, eu tenho que pegar a sombrinha, não vou conseguir chegar no trabalho, trânsito. Normalmente, porque você está no contexto urbano, na qual a chuva ela é, de algum modo, muitas vezes um empecilho para a vida rotineira. Mas se você está no sertão, Exato. Você diz, vai chover, a maneira como a pessoa enxerga o mundo muda por completo aquela frase, como ela é entendida e apreciada por quem ouve. Então esse é apenas um exemplo simples de como a maneira como a gente enxerga o mundo muda a forma como a gente vive, tem experiências, e a maneira como a gente tem experiências muda a maneira como a gente enxerga o mundo. Eu gosto muito de uma definição do James Sire, quando ele fala sobre cosmovisão, que é quando ele diz que a cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. E eu gosto muito dessa definição dele porque ele deixa claro que esse compromisso ele pode ser expresso de duas maneiras. Ou como uma história, ou como pressuposições. Porque eu vejo que pessoas defendem, não, é só uma narrativa, ou é só pressuposições, ou só são coisas que são sistematizadas. E quando a gente lida com a nossa realidade, a gente vê que cosmovisão é influenciado por vários fatores, como você bem comentou, né? Então, eu acho que é uma coisa que era importante a gente começar falando sobre isso, né? E, inclusive, eu até coloquei algumas perguntas aqui, que normalmente são perguntas fundamentais, que as pessoas muitas vezes
nunca perceberam, mas são determinantes na sua cosmovisão. Eu vou citar algumas, se você lembrar outras, você também compartilha. Mas, por exemplo, uma pergunta como: qual é a realidade primordial? O que realmente é real? O que de fato é real na minha vida? O que é um ser humano? Né? Quem somos nós? O que sou eu? O que é que acontece quando as pessoas morrem? É uma pergunta que muda completamente a maneira que nós enxergamos o mundo. Por que é possível conhecer de fato alguma coisa? Como sabemos o que é certo e o que é errado? Veja como uma pergunta forte para definir a maneira como a gente vê o mundo. Qual é o significado da história humana? Né? Para onde a história está caminhando? Então você vê que tem várias perguntas que são realmente determinantes e moldam a maneira como a gente enxerga tudo isso. Né? Então, eu acredito que isso não pode ser desconsiderado e é um assunto que é primordial para que a gente consiga entender o que é que a gente é chamado a fazer nesse mundo, não é verdade? Pastor Thomas, eu queria saber também, né, de você, quais seriam os principais elementos que formam uma cosmovisão? Ela é formada pelo quê? Então, eu acredito que nós temos fatores psicológicos aí envolvendo a formação de uma cosmovisão que são fatores fundamentais. Experiências, por exemplo, que uma criança tem na infância. Exemplo, a experiência que ela tem com a natureza, a experiência que ela tem com animais, a experiência que ela tem com a família, a experiência que ela tem com a mãe, com o pai. Então, por que, por exemplo, tantas moças, tantas mulheres, mesmo tendo tido um pai, podemos dizer assim, que exerceu uma paternidade desastrosa, por que elas são atraídas por homens que têm o mesmo perfil do pai? Né? Então, houve um fator que moldou esse tipo de visão que ela tem a respeito dos homens. Ou por que mulheres, vou dar exemplo de homens também, mas por que mulheres, por exemplo, não conseguem, mulheres cristãs, não conseguem submeter-se à liderança do seu marido, mesmo sabendo que está na Escritura, por conta de um fator de abuso que o seu pai exerceu dentro do seu lar. Por exemplo, abandonou sua mãe, abandonou suas filhas. Então ela associa sempre a figura masculina a essa figura do abusador. Então esses são fatores psicológicos, experienciais que vão moldar a cosmovisão de uma criança ou de um adulto. Nós vamos ter também a questão relacionada à fé, como um elemento formativo da cosmovisão. Né? Então, a partir do momento que eu creio em Deus, a forma que eu vou encarar o mundo é diferente daquele que não crê. E também da forma que eu enxergo quem é esse Deus. Se é o Deus da Escritura ou se é uma concepção de um ser transcendente que está fora do planeta, fora da Terra, que governa todas as coisas, que não tem nenhum relacionamento comigo e tudo mais. Então, por exemplo, veja como isso é interessante, juntando aí fatores de fé com fatores psicológicos. Você tem um rapaz que teve uma figura de um pai muito distante dele. Então, ele também carrega esse tipo de experiência, muitas vezes, para o exercício de sua fé. Ele não consegue ter uma vida mais próxima de Deus, porque ele vê em Deus, de forma subjetiva, a figura de seu pai. E o que é que precisa acontecer? Isso precisa ser reconfigurado à luz da redenção, à luz dos ensinos das Escrituras. Isso precisa ser trabalhado nele. Né? Há um outro fator que molda a cosmovisão, que é o aprendizado. Através do que eu aprendo, como eu aprendo, o que eu aprendo, que vai moldar a minha visão de mundo. Né? Então, há alguns meses, li um livro de um filósofo brasileiro, chamado Carlos Nogueira, um filósofo católico, que ele falava uma coisa interessante. Ele dizia: o gosto pelas belas artes, pelo belo, deve ser trabalhado na criança para que ela desfrute disso mais amplamente na sua vida adulta. Então, quanto mais cedo uma criança for inserida na concepção do belo, mais ela vai desfrutar disso. Então, por que muitas pessoas adultas não vê beleza nenhuma numa sinfonia de Beethoven? Porque elas não foram inseridas no belo a tempo de poderem perceber onde está a beleza ali no som, no silêncio, no ritmo, na quantidade de instrumentos que estão tocando, por exemplo. Né? Então, esses são fatores interessantes. Aí existe o fator também da pressuposição, que é uma certeza prévia.
sem necessidade de prova. Não é? Então, por exemplo, eu creio em Deus, isso é uma pressuposição e não necessariamente isso precisa de prova. Por exemplo, nós estamos dentro desse estúdio e nós temos uma pressuposição de que esse teto não vai desabar na nossa cabeça. Não é? Mas a gente não tem certeza disso. É uma pressuposição sem prova. Porque quem garante que isso aqui não vai ruir sobre nós? A gente tem uma ideia que foi segura a construção e tal, mas certeza absoluta nós não temos. Então todas as pessoas também têm pressuposições. Um exemplo bem básico, bem simples. Se você está numa rua escura, esquisita, à noite, e de repente alguém grita pedindo para você parar, e você está a pé, e aquela pessoa que grita para você parar começa a correr atrás de você, o que é que você faz? Você corre. Uhum. Você não sabe nem o que é. Se for muito valente, vai para cima, né? Mas a maioria corre, né? Mas você corre. Vamos dizer que de repente aquela pessoa lhe alcança, lhe derruba e lhe diz apenas assim: eu só queria saber as horas. Quer dizer, a sua pressuposição foi que aquela pessoa ia lhe fazer mal, ia assaltar você, ia lhe matar, alguma coisa assim. Então todos nós vivemos envoltos em pressuposições, né? E às vezes a pressuposição está muito relacionada ao preconceito. Não é? Há muita relação disso. Por isso que preconceito também faz parte de cosmovisão. Né? Racismo faz parte de cosmovisão. Que é como aquela pessoa percebe a realidade por causa dessas certezas prévias, sem provas, que podem estar certas e que podem estar erradas. Uhum. E como é que a gente pode, então, considerar esse assunto importante para a educação, importante para a criação de filhos e para a formação de crianças para o reino de Deus, para formar futuros discípulos do Senhor Jesus? Como é que isso se revela importante nesse processo formativo? Uhum. Eu acho fundamental pensarmos nesses termos, relacionando isso à educação, porque como todos nós temos cosmovisão, a própria criança já tem a sua cosmovisão, né, mesmo muito pequena, e ela vai aprofundando isso. Então, quando ela é educada nisso, não apenas em termos intelectuais, mas em termos afetivos, né? Por exemplo, se você educa o seu filho dizendo a ele que se ele for para aquele quarto escuro, lá tem um bicho que vai pegar ele, você está desenvolvendo nele uma espécie de medo, Uhum. Você está subtraindo dele a coragem, porque se ele for para lá, alguma coisa ruim vai acontecer com ele, sei lá, o velho do saco vai pegar ele, alguma coisa assim que se dizia antigamente. Então você está formando cosmovisão dele. Sim. Você está desenvolvendo uma espécie de compreensão da realidade, né? Então, se você... Eu acho engraçado isso às vezes, porque, por exemplo, alguns pais, ou um pai ou a mãe, por exemplo, tem muito medo de cachorro. Então, se o filho chegar perto de um cachorro, ele dá um grito, né? Não vai para perto desse cachorro vai lhe morder, alguma coisa dessa natureza, né? Obviamente que é um perigo em relação... porque é um animal, Sim. né? Mas os pais acabam transferindo esses medos Sim. para os seus filhos e acabam formando uma cosmovisão deles. Então, é interessante quando falamos de cosmovisão, porque quando tratamos esse termo de educação, isso não deve ser tratado apenas com os filhos, mas também com os pais. Porque os filhos vão absorver o tipo de cosmovisão que os pais têm. Então, por exemplo, você observa uma criança aprendendo algo na igreja, lá na escolinha dominical, e os pais aprende lá o mandamento: não dirás falso testemunho ao teu próximo, mas ele vê seus pais mentindo. Uhum. Então, para ele aquilo é algo apenas teórico na igreja. Esse é o outro aspecto da cosmovisão. Porque nós temos um aspecto objetivo e nós temos um aspecto subjetivo. Em termos cristãos, o aspecto objetivo é o mandamento. O que é que a Bíblia diz e como eu devo viver e encarar a realidade. Então, a Bíblia é o que molda a minha cosmovisão. A Bíblia é o que configura a minha cosmovisão. Mas o aspecto subjetivo é o que eu faço de forma pecaminosa. Né? Eu sei que eu não devo mentir, mas eu minto. Mas eu sei. Né? Eu sei que eu não devo cometer determinado pecado, mas eu peco. Então, racionalmente, aspecto objetivo, eu sei o que eu devo fazer. Mas, praticamente, aspecto subjetivo, eu faço o contrário. Tem algo até interessante nesse contexto, de a gente perceber que a educação de filhos não se trata somente de transmitir as informações corretas. Isso é parte fundamental, já que para que ele possa
ir pelo caminho correto, ou ter atitudes corretas, ou a fé correta, ele precisa conhecê-la. Mas o que você está compartilhando traz uma clareza de que o fato de se conhecer não significa necessariamente que aquilo vai ser vivenciado, vai ser praticado. Exato. Ou seja, o desafio dos pais, especialmente entendendo sobre cosmovisão, não é somente informar, mas é formar as crianças para que elas possam, com toda essa bagagem que elas carregam, viver de acordo com a vontade de Deus nesse mundo, né? Então, até uma pergunta, uma provocação e uma pergunta. Como superar essa barreira? Como não ir aquém do informar, do transmitir conhecimento, mas como não ficar no aquém, né? Como ir além disso, como ser influência para que os afetos, os amores e as próprias ações elas sejam influenciadas de maneira positiva, ou seja, de acordo com aquilo que Deus deseja, para que a gente possa ver uma educação mais efetiva nesse processo. Interessante demais. Eu acho que o primeiro passo é termos uma compreensão correta a respeito de Deus como Pai. Como Deus age conosco como Pai. Então, se Ele nos ensina a amar, Ele dá prova desse amor. Uhum. Se Ele nos ensina que o amor é manifesto em sacrifícios, através da morte de Jesus, Ele nos ensina que o amor é manifesto em sacrifício. Paulo vai falar sobre isso, 1 Coríntios 13, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, em termos bem práticos, por exemplo, você encontra pais dizendo, mas eu tenho uma luta com os meus filhos porque eles não gostam de comer legumes. Você faz a pergunta, vocês comem legumes? Não, nós não gostamos, mas a nutricionista diz que eles têm que comer. Agora, você pega um outro casal que senta na mesa, seu filho pequenininho está lá na cadeirinha e todo mundo está comendo a mesma comida. Ele vê os pais comendo legumes, né? Ele aprende por mimese, né? Que é a repetição. Uhum. Então, bom, se meu pai está comendo, eu quero. Por que uma criança pode ficar tão obcecada com as telas, com o celular? Mesmo os pais dizendo, o celular não é para você, não pegue o celular. Mas o meu pai e minha mãe vivem no celular. Se eles estão ali, então é bom. Uhum. Eu quero estar também. Se eles estão com a Bíblia, se eles estão orando, se eles vão para a igreja, se eles amam a igreja, eu quero estar também. Eu quero viver no mesmo universo dos meus pais. Eu acho que o grande segredo, podemos dizer assim, de viver em termos práticos a cosmovisão, é entendermos que a nossa vida é uma vida de adoração. A adoração não se limita ao culto público, se limita ou se expande a vida toda. Uhum. Então, a forma que eu trabalho, a forma que eu estudo, a forma que eu falo com as pessoas, a forma que eu lido com os meus filhos, a forma que eu os instruo, tudo isso está relacionado ao culto, né, a Deus. Então, eu acho que essa é uma disciplina bíblica que a gente precisa resgatar, inclusive, a reflexão dela dentro das igrejas. Porque ela é ensinada não apenas com cunho filosófico. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis, o que é que nós temos em Gênesis? Nós temos o relato da criação, basicamente, capítulo 1 e 2. Nós temos o relato da queda. E do capítulo 3 para frente, nós temos vários desenvolvimentos da queda. E nós temos vários apontamentos para a redenção. Deus matando um animal, cobrindo Adão e Eva. Deus colocando Noé e a sua família dentro da arca. Né? Deus chamando Abraão para sair de sua terra, para ir para a terra prometida. Então, onde é que o povo de Israel estava quando o povo recebe o livro de Gênesis? O povo estava no deserto. E onde o povo estava antes do deserto? Estava no Egito, mais de 400 anos. Então, aquela geração que sai do Egito, dos hebreus, elas vivem dentro de uma cosmovisão pagã, egípcia. E Gênesis é uma reconfiguração da visão que o povo tinha da realidade. Então, quando Deus fala o relato da criação, Deus está dizendo que Ele criou. O sol e a lua não são deuses. O homem não é Deus. O homem é uma criatura de Deus. A imagem de Deus não está nos ídolos egípcios. Está no ser humano. Por isso que Gênesis 1:26 fala sobre isso, né? Deus criou a minha imagem, sua imagem e semelhança. Uhum. Então Deus estava remodelando a visão que as pessoas, que os hebreus deviam ter do mundo. E isso ainda está relacionado a nós, né? Como nós amamos. O que nós amamos? Nós amamos mais coisas,
ou pessoas? De que nós somos dependentes? Somos dependentes mais de Deus ou da tecnologia? Então nós temos vários ídolos no nosso tempo. Vários ídolos. E as nossas crianças estão expostas a esses ídolos, né? E o que a Bíblia nos ensina? Que quando a Arca da Aliança estava ao lado da estátua de Dagon, no tempo dos filisteus, o Senhor derrubou a estátua de Dagon 2 vezes. Isso nos mostra que o Senhor quer destruir os ídolos do nosso coração, para que a gente viva com uma visão redentiva a respeito do cosmos, né, do universo. Amém. Então, a gente pode dizer que se você quer ensinar uma cosmovisão, é importante que você viva essa cosmovisão também, né? Exatamente. Para poder ensinar isso também. Agora, a gente falando de educação de forma geral, eu queria saber também, especificamente, né, sobre educação clássica e pedagogia clássica, que é uma coisa que a gente está, né, trabalhando muito. Como é que ela pode ser uma aliada, né, em desenvolver essa cosmovisão bíblica, né, com essas bases bíblicas? Eu vejo a educação clássica como uma aliada muito forte da cosmovisão cristã, visto que nós não podemos perder de vista que até as metodologias pedagógicas, elas estão impregnadas de cosmovisão, né? Não há nada neutro. Então, quando nós falamos da educação clássica cristã, a primeira coisa que vem, pelo menos à minha mente, é que há uma pressuposição aí de cristã. Então, se nós trabalharmos, por exemplo, em termos de trivium, gramática, lógica e retórica, nós olhamos para as Escrituras e podemos enxergar esse tipo de raciocínio. Nós temos nas Escrituras a forma correta de interpretarmos o mundo, através das lentes de Deus. Por isso que quando nós lemos Eclesiastes, né, a gente fica meio deprimido, porque tudo é ruim, cara. Porque se você olha debaixo do sol, nada realmente tem um sentido último. Você deve olhar para as coisas a partir de cima do sol para baixo. Uhum. Então as coisas vão tomar significado. A vida de estudos, a vida familiar, o lazer, o comer, o beber, o dormir, o trabalhar. Então tudo vai ter um significado diferente, que é para a glória de Deus. Então a Escritura nos ensina, podemos dizer assim, a aprendermos uma gramática da realidade. Ela vai nos ensinar a gramática da realidade. E a própria Escritura é dada como um livro, né? Eu costumo dizer que Deus não deu um pendrive para a gente ouvir, Ele deu um livro para a gente ler. Uhum. Então, a própria metodologia de Deus é gramatical, em termos de comunicação da sua vontade na revelação. Isso. Quando a gente fala em termos de lógica, que é a forma correta de nós pensarmos, são as leis do pensamento, né? E nós olhamos para o próprio Evangelho de João, que vai nos mostrar que Cristo é o Logos, a linguagem de Paulo em Colossenses 1, que nos diz que tudo foi criado para Cristo e por Cristo. Cristo é o centro do universo, é a razão das coisas existirem. Então, há uma lógica no mundo existir. Qual é a lógica do mundo? Qual é a lógica da criação? É o próprio Cristo. Quando nós falamos em termos de retórica, o texto bíblico vai nos dizer que Cristo é a palavra. Isso mostra a dinâmica de comunicação. Deus dá, por exemplo, o Novo Testamento, diferente do Antigo, no grego koiné, que era a língua comercial. Deus queria comunicar-se com as pessoas. Uhum. Então podemos dizer que as disciplinas de educação clássica estão nas Escrituras. Elas são pressupostas pelas Escrituras. É claro que você não vai encontrar ali uma sistematização, isso vai acontecer na história, né? Mas a Escritura não nos ensina que é o ser humano que constrói a sua realidade. Não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina que nós aprendemos de cima para baixo. A Escritura nos ensina que nós precisamos de mestres que sabem mais para nos ensinar. Então, esse é o padrão colocado pela Escritura. Agora, o interessante e o tenso da história é que, por exemplo, há muitos cristãos que creem na Escritura, mas acreditam que ela não é suficiente para nos orientar em outras coisas da vida, inclusive nas ciências, na prática educacional. Isso é uma incoerência. E, na verdade, isso é um dualismo. Uhum. Não é? Dualidade é uma coisa, dualismo é outra. Dualidade é trevas e luz. Uhum. Não é? Mas dualismo são coisas que se chocam, são realidades contraditórias. Então, se eu estou
inserido no meio educacional, eu preciso pensar nele em termos redentivos também, em termos revelacionais. Como Deus educa o seu povo? É exatamente a questão da cosmovisão. Exatamente. Então, é claro que nós não vamos encontrar na Escritura como a gente vai ensinar latim, como a gente vai ensinar hebraico, ou grego, ou inglês. A gente não vai encontrar esses métodos na Escritura. Mas a gente vai encontrar na Escritura de que Timóteo foi instruído nas Sagradas Letras. Isso inclui interpretação, compreensão, aplicação à realidade. Então, essa questão de compreender o texto para Timóteo, por exemplo, e aplicar a realidade é lógica, gramática e lógica. E mais tarde, de Timóteo ser um pregador, um pastor, é retórica. Sim. Né? Então, isso vai estar presente lá. Então, eu vejo a educação cristã clássica como uma possibilidade educacional. Nossa intenção não é transformar a educação clássica cristã numa ideologia. A ideologia é a redução da realidade. Né? Você só aprende se for na educação cristã clássica. Não é essa a questão. Né? Até porque a maioria de nós aprendeu através de outras pedagogias. Né? Mas isso também não desmerece a educação cristã clássica. Eu tive uma professora na faculdade de filosofia que ela dizia que a educação clássica era retrógrada. E assim, uma das minhas perguntas a ela naquela ocasião foi: se a educação de Tomás de Aquino foi retrógrada, eu prefiro a dele. Porque quando nós observamos as grandes mentes medievais, os próprios reformadores, Lutero, que era um homem tipicamente medieval, que teve uma educação medieval, nós vamos ver o que eles produziram e como isso reverberou na história. Né? A Reforma Protestante sempre esteve ligada não apenas à pregação do Evangelho, mas à educação. Os cristãos sempre tiveram relacionados à educação. Agostinho, Calvino, Lutero, Abraham Kuyper, que fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Não é? Os protestantes fundaram universidades nos Estados Unidos. Requisitos para essas universidades no início era a questão da gramática, da lógica, da retórica, para ingressar no curso. Hoje nós abolimos completamente isso. Né? Por exemplo, nos nossos cursos de teologia, nós não temos disciplina de lógica. Como não temos disciplina de lógica? E como o pregador vai pensar? Como o teólogo vai raciocinar? Se ele não é instruído a pensar logicamente. E a lógica está em nós. Né? Se eu olho para esse microfone, eu sei que é um microfone. Eu não vou dizer que esse microfone é um elefante. Isso faz parte do raciocínio lógico. Né? É algo interessante aí. Queria até ouvi-lo também. É que, de fato, a gente não entende que a educação clássica possa se tornar uma ideologia ao ponto da gente até idolatrá-la, talvez, como dizendo, eu só posso aprender aqui, até porque, como a gente sabe, a Bíblia não traz um manual específico para a gente lidar com a pedagogia, mas a gente entende que, pelos princípios e fundamentos, a gente chega à educação clássica como esse método, esse meio mais eficaz e mais coerente com as escrituras. Então, considerando até esses fatores históricos que foram trazidos, que são muito fortes, né, quando a gente para olhar as grandes mentes que influenciam a própria teologia, interpretação das escrituras, foram essas mentes formadas por meio da pedagogia clássica. Mas como é que você enxerga, né, essa importância de uma pedagogia que tenha os seus fundamentos, ou pelo menos vários dos seus pressupostos, com essa base teológica, com essa visão bíblica de mundo? Ou seja, hoje a gente lida com a pedagogia na qual a cosmovisão dela, né, se a gente puder dizer que a pedagogia tem uma cosmovisão, mas vamos usar nessa linha, que ela tem uma visão de mundo na qual Deus está excluído. Ou se ele é admitido, ele é visto como algo que não pode ser trazido para o debate público ou para as influências sociais. Ele tem que ficar na esfera privada. Então, o quanto isso torna ainda mais urgente, talvez, uma percepção de uma pedagogia que admita Deus e que considere Deus, e mais do que isso, tenha Deus como fundamento. Se a gente pensar em termos atuais, educacionais, relacionando cosmovisão e educação, a gente pode entender alguns fatores que determinam muitas coisas. Primeiro, se a gente pensa, por exemplo,
em termos de psicologia, partindo de uma base antropológica do homem, a nossa concepção de psicologia é uma. Pedagogia também. Se eu parto para pensar em teologia a partir do homem, a partir da pobreza, a minha concepção de teologia é uma. Se eu parto para pensar no universo como fruto de uma obra do acaso, as consequências sociais, políticas, psicológicas, artísticas, vai ser uma. Perfeito. Mas se eu parto de Deus, tudo vai mudar de configuração. Então, se eu penso em termos pedagógicos, por exemplo, que o mundo surgiu por obra do acaso, que o homem é um produto evolutivo, então eu vou chegar consequentemente num evolucionismo social. Isso vai reverberar em sexualidade, isso vai reverberar nas transformações sociais, isso vai reverberar em revolução social, isso vai reverberar em uma tentativa de mortificar a cultura cristã ocidental, porque são transformações sociais que vão acontecendo a partir dessa concepção inicial. Mas se eu parto para pensar a partir de Deus como Criador, e a gente não fala isso apenas como uma ideia fideísta, não, eu vou apenas admitir Deus como Criador, sem nenhum tipo de raciocínio a respeito disso, e ninguém venha discutir comigo porque eu creio assim, ponto e acabou. Não é assim. Não é? Você tem, por exemplo, teorias científicas importantíssimas de cientistas renomados sobre design inteligente, que é teoria científica, não é uma mera questão de fé, é teoria científica. E que nós não temos, sejamos sinceros, nada dessa natureza, né, nas nossas escolas. Nós não temos. Mas não é teoria científica. A gente não está falando de um punhado de clérigos que não entendem nada de ciência e que estão tentando combater a ciência. Nós estamos falando de cientistas, de organizações científicas que estão tratando sobre design inteligente e que é, assim, absurdamente ignorado. E não tem vez para isso. Quando a gente fala, por exemplo, de universidade, a gente está falando da pluralidade de possibilidades da reflexão científica. Mas não é isso que acontece na universidade. Isso. Você tem uma doutrinação, você tem uma linha. E onde começa isso? Começa na escola. Começa na escola. Então você vai preparando a criança, por exemplo, que a identidade sexual dela é algo social, não é algo biológico. Isso é fruto de várias pressuposições do que é o homem. O que é o homem? O homem é um ser neutro, assexuado, e acidentalmente ele nasceu com a sexualidade biológica, e socialmente ele escolhe qual é a sexualidade. Obviamente a gente não está tratando aqui da opção sexual, não é essa a questão. Mas é desse desenvolvimento social, reflexivo a respeito do homem, que vai de encontro às Sagradas Escrituras. A gente também com isso não está defendendo nenhuma postura intolerante por parte dos cristãos. Mas uma outra coisa interessante se defende que todo mundo tem liberdade de pensamento. Mas se os cristãos manifestam a sua liberdade de pensamento, eles são intolerantes. E a educação cristã clássica vai nos ajudar a pensar nesses moldes. Por exemplo, em termos de lógica. Vamos dizer, Aristóteles diz que a lei da identidade. Então, cada coisa tem uma identidade. A lei da não contradição. Um sofá não pode ser um computador. Que vai desenvolver a lei do terceiro excluído. Então, isso vai ter várias implicações na educação de uma criança. Que ela não pode ter, ou não é normal ter. Não é uma questão de não poder, mas não é normal ela ter uma família que o cachorro é o pai dela. Um pai é um homem. A mãe é uma mulher. Então, existe um padrão. Porque a lógica vai dizer esse padrão. Não é um homem ou uma mulher que gera uma criança. Então é algo lógico. Isso está nas leis do universo. Né, que Dewey iria chamar de leis cosmonômicas. Né? Então isso é fundamental para que os cristãos reflitam sobre a realidade e consigam dialogar em termos de raciocínios mais apurados na discussão sobre esses assuntos. Né? E isso, onde é que começa a preparação para isso? Para que a gente tenha até mais respeito em relação às nossas opiniões. Né? Não é pelo grito que a gente ganha a discussão.
Mas isso começa na escola, a criança aprendendo esses fundamentos e levando isso para a sociedade. Porque se nós pensamos em escola cristã clássica, preparando crianças, o resultado disso vai estar daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, na forma que elas vão ser advogados, psicólogos, mães, pais, jornalistas, cineastas, designers, né? Vendedores, administradores. Então, é uma consequência social, familiar, religiosa que vai acontecer na vida delas. Então tem uma pergunta que eu acho importante a gente refletir e tentar responder, que é como a educação cristã clássica ela lida com as descobertas, as inovações, os conhecimentos que foram de repente conhecidos recentemente, depois de tanto desenvolvimento da ciência, a qual inclusive acreditamos, porque a ciência é algo que foi desenhado, planejado e vem do próprio Deus. Então como é que a gente lida com essa pergunta de, sendo a educação clássica algo que tem essas bases, esses fundamentos em algo tão antigo, milênios e séculos de ensino, e tendo sido inclusive amplamente desenvolvido na Idade Medieval, que inclusive é chamado por alguns Idade das Trevas, que a gente pode até falar sobre isso, né? Como é que relaciona isso? Será que um defensor da educação cristã clássica, ele ignora os aprendizados, as descobertas, ou não? Como é que a gente poderia responder a essa pergunta? Eu acho que a minha resposta ela vai se dar em dois âmbitos, né? Primeiro, tratando de fato da educação cristã clássica, que tem um diferencial aí enorme em relação à educação clássica normal, né? E em outro aspecto, uma questão mais educacional. Em termos teológicos, o Salmo 19, por exemplo, vai nos mostrar que Deus revela-se na natureza, na criação e na revelação verbal escrita, na sua lei. Então, basicamente, nós sabemos que Deus tem dois livros, de onde ele se revela: a Escritura Sagrada e o livro da criação. Então, a educação cristã clássica vai lidar com esses dois livros. O livro de Deus, que vai nos ensinar como nós devemos viver para a sua glória, e esse livro da criação, que é cheio de descobertas, cheio de novidades, né? E que Deus não nos priva de descobrirmos as maravilhas dessa criação. Então nós não sabemos tudo, nós não temos uma mente infinita, somente Deus tem. Então a cada dia que nós vivemos a nossa vida cotidiana, nós temos novas descobertas. Por exemplo, nós estamos em Recife, mas um dia nós podemos fazer uma viagem para o Marrocos, para Paris. Então nós já sabíamos de tudo sobre Paris e Marrocos? Não. Quando nós chegamos lá, nós tivemos novas descobertas. Então a educação cristã clássica vai tratar de forma fiel também essas novas descobertas, porque ela entende que esse livro da criação é inesgotável. É inesgotável. Inclusive, a gente encontra fundamento na própria Escritura, no ato criacional, quando Deus responsabiliza o ser humano para dominar sobre a criação. A gente tem esse fundamento bíblico imperativo de que o homem tem uma responsabilidade, um dever, inclusive, de algum modo conhecer, descobrir, dominar, porque para que ele possa dominar efetivamente, ele precisa conhecer bem. Então há até um chamamento, uma responsabilidade do homem, da humanidade, do homem e da mulher, do ser criado por Deus, para conhecer e dominar no aspecto de cuidar bem daquela criação que o próprio Deus realizou. É maravilhoso, porque é o mandato cultural, né, que a Escritura nos ensina. Então, em termos educacionais, dentro do quadrivium, por exemplo, nós vamos ter uma disciplina dentro do quadrivium que está relacionada intimamente à matemática e à astronomia. Então, o que é que nós temos ali? Nós temos estudos científicos que vão respeitar os seus desenvolvimentos. Então, no próprio estudo da matemática, da física, nós vamos observar várias descobertas acontecendo. E essas descobertas estão dentro desse livro da criação. E a educação clássica não vai privar isso. A ideia da educação clássica não, nós vamos ficar presos ao passado e não vamos ensinar nada de novo. Nada de novo. Não. Toda verdade é uma verdade que vem de Deus. Então nós vamos empreender recursos, esforços para avançarmos nisso. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia ainda.
né? E nós precisamos do trabalho da comunidade científica pesquisando e descobrindo os imunizantes para esse vírus, para as mutações que esse vírus faz. Então, como nós pensaríamos em termos clássicos, nos moldes dessa mentalidade dessas pessoas? Não. Isso é algo realmente que vem dos céus e nós não podemos fazer nada, só ficar esperando a morte chegar, feito diz a música. Então, não é isso, cara. Pelo contrário, essa pesquisa, por exemplo, se eu penso em termos de lógica, se eu acredito que a lógica existe, eu acredito que a verdade existe. Então, se eu acredito que a verdade existe, deve existir um imunizante, uma vacina eficaz contra o coronavírus. Então, eu estou em busca da verdade quando eu estou em busca desse imunizante. Isso é educação clássica. Né? O que é difícil é que muitas pessoas não conseguem fazer as devidas aplicações da educação clássica a nosso tempo, né? Se fala educação clássica, a galera pensa já todo mundo vestido de monge e tal, né? Com a corda amarrada na cintura. Eu pensei que você diria assim hoje. Canto gregoriano. Canto gregoriano, lá vai ter um momento paroquial na escola, todo mundo vai cantar os salmos de forma gregoriana, né? E o pastor Mateus vai estar lá com um capuz na cabeça. Tá? Não é nada disso, né? E acho que é preciso pensar em aplicações, né? E é importante discutir sobre isso, porque as pessoas também podem ouvir, as aplicações são feitas. Tem aplicações, por exemplo, no campo da neurociência. Né? Muitas descobertas foram feitas sobre o funcionamento do cérebro, e isso é fundamental, é importante, vamos usar essa palavra, no entendimento de, né? Como se educa. Então, por que isso não é contrário à educação clássica? Porque também tem os fundamentos da própria lógica, da gramática. Como é que um cérebro aprende? Para ele poder aprender, isso é um fundamento da gramática. Como o cérebro funciona, existe o aspecto da lógica do funcionamento do cérebro. Então, tudo isso é muito bem visto e, na verdade, deveria ser muito desejado por quem, de fato, entendeu os fundamentos da educação cristã clássica. Então eu queria agradecer. Eu acho que a gente podia fazer um parte 1 e depois ter um parte 2 desse aqui. Eu acho também. Porque realmente é um tema tão abrangente e tão prático para a gente lidar com a realidade cultural, educacional, familiar. A cosmovisão, e especialmente entendendo a importância da cosmovisão bíblica, é o fundamento que a gente percebe como sendo, por ter sido ruído e desmontado nessas últimas décadas, parece que tem sido um dos grandes pontos de a gente estar vivendo o que a gente está vivendo. Não que em algum momento da história a gente viveu algo perfeito, só vai acontecer na Nova Jerusalém, mas é difícil, não é difícil a gente perceber e a gente notar para dizer, peraí, tem alguma coisa que, né? E a gente, quando vê esses fundamentos tendo sido retirados, isso traz para a gente essa clareza da importância de formar uma nova geração que tenha isso alicerçado nas Sagradas Escrituras, né? Então, que de algum modo esse podcast tenha servido aí para abençoar essas pessoas. Eu queria agradecer aqui o pastor Thomas por compartilhar desse tema tão importante com a gente. A gente vai tratar de outros assuntos, já deixo aqui o spoiler e o convite para os próximos podcasts. Você pode passar aí no YouTube, Spotify e assistir os próximos, que estão até de algum modo bem conectados, né? Então você pode fazer bom proveito disso. Isso. Muito obrigado pela sua presença. Prazer estar com vocês. Obrigada, pastor. Obrigado, muito bom, muito bom. Então se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo e que você possa guardar aí no coração e na mente esses ensinamentos para melhor cumprir a sua vocação como pai, como mãe, como irmão, amigo, né? Aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida.